A nossa quarta aula de sistemas lineares. Hoje a gente vai estar começando, de fato, sistemas lineares, porque o que a gente viu foi uma parte inicial. Né? Como eu falei, só para efeito de definição, para dizer o que é, não é? Sistema linear, na verdade, é um conjunto de equações lineares. Não é? E o que é que seria uma equação linear? Como eu falei nas aulas anteriores, é qualquer equação do primeiro grau. Toda e qualquer equação do primeiro grau, quando a gente representa geometricamente, a gente obtém uma reta, certo? Então, a cara de uma equação linear, o rosto de uma equação linear, é uma reta, certo? Será? Outras equações, como por exemplo, equação do segundo grau, não é? A representação geométrica é uma parábola, é diferente, certo? Somente as equações lineares têm retas como representação, beleza? Então, olha só, é o seguinte, não se assustem com isso aqui, tá certo? Isso aqui é uma representação de uma equação linear, só que de modo genérico. Você não vai fazer nenhuma conta com isso, tá certo? É somente uma representação, só um modelo. Né? E eu queria trazer isso aqui só para vocês lembrarem de uma coisa. Olha, veja só aqui como tem A11x1, A12x2, mais A13x3, mais aí tem uma reticência, né? Aí mais A1nxn igual a B1, certo? Isso é uma equação linear, tá certo? É claro que isso lembra matrizes, né? Esse A11, A12, A13, né? Por aí vai. Só explicando, tem essa reticência porque a equação ela é genérica, certo? Ela não tem um tamanho, né? Ela não tem um tamanho especificado, ela é genérica. Digamos que ela tem um tamanho ilimitado. Beleza? Bom, agora só, esse A11, A12, A13, claro que representa a matriz, tá certo? Os elementos de uma matriz. Não é isso? E, posteriormente, não nessa aula, a gente vai ver como é que se representa um sistema linear através de uma operação com matrizes. Okay? Então, a matriz não vai sair da gente nem muito cedo. Ok? Bom, mas veja só. Lá nas matrizes, esse A11, A12, A13 tinha um significado, tá certo? Aqui tem um significado parecido, né, semelhante, mas é um pouquinho diferente. Beleza? Então, veja só. Esse A11 nas matrizes, por exemplo, significava o elemento que está na primeira linha e primeira coluna. O A12 significava o elemento que está na primeira linha e segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. Certo? Aqui quer dizer o seguinte, esse elemento A11 quer dizer o seguinte, o elemento é o coeficiente, certo? Esse A1 é o coeficiente que está na primeira equação, tá certo? E que tem como incógnita a incógnita x1, certo? Ou seja, ele é coeficiente da primeira incógnita. Ele é, ao mesmo tempo, coeficiente da primeira equação, certo? E ele é também coeficiente da primeira incógnita. Então, as equações, elas funcionam como se fossem linhas, não é? E as incógnitas funcionam como se fossem colunas. Né? É um paralelo que a gente pode fazer. Veja só porque eu falei aqui, veja. Observe aqui a segunda equação, observe que mudou aqui para 2. Todos eles têm 2 aqui no começo. Todos eles têm 2. E por quê? Porque essa daqui é a segunda equação, tá certo? É a segunda equação, mas veja que o segundo número é 1, porque isso é coeficiente da primeira incógnita, isso aqui é coeficiente da segunda incógnita, coeficiente da terceira incógnita e por aí vai. Certo? Só para você ver aqui, aqui começa com 3, ou seja, é coeficiente da terceira equação, não é? E também é coeficiente da primeira incógnita. É coeficiente da terceira equação e segunda incógnita. E por aí vai. Ok? Bom, como isso é uma representação genérica, aí não tem tamanho, né? O tamanho é ilimitado. Então a gente coloca reticências aqui. Então, é o seguinte, a última equação a gente representa como a equação M, certo? É a equação M. A enésima equação. Beleza? Bom, e a coeficiente da primeira, por aí vai. Certo? Bom, quando a gente junta, quando a gente prende essas equações, não é? Junta essas equações através de um símbolo que é a chave, tá certo? Então, nós temos aí o que chamamos de sistema linear, certo? Uma equação só é uma equação linear, mas se eu tenho de 2 em diante, e eu tenho essas equações presas uma na outra,
Então, eu tenho aí um sistema linear. O sistema linear é basicamente isso aí, ok? Bom, veja só. Eu tenho aqui uns exemplos que é exatamente isso que eu falei, olha. Veja só, esse primeiro ponto aqui. O coeficiente, aqui a gente não chama de elemento, a gente chama de coeficiente. O coeficiente A11, ele é o quê? É o coeficiente da incógnita x1, ou seja, da primeira incógnita, certo? Na primeira equação. Então, primeira equação e primeira incógnita. O coeficiente A11. Beleza? Bom, veja só. Retomando aí o sistema, aí eu tenho um outro exemplo aí, tá certo? O que é esse coeficiente A23? Ele é o quê? Ele é o coeficiente da incógnita x3, tá certo? Aqui, ó. Tem um 3 aqui. Então, ele é o coeficiente da incógnita x3. Em que equação? Na equação 2, tá certo? Equação 2, incógnita x3, certo? Incógnita x3, equação 2. Bom, aqui, ó, aí a gente já pulou para, evidentemente, para o elemento, o coeficiente AM2. AM2, né? O que seria o coeficiente AM2? Seria o quê? O coeficiente da incógnita x2, certo? Só que em que equação? Na enésima equação. Enésima equação. É assim mesmo que se fala, certo? É uma equação lá na frente, no local ilimitado. Beleza? Bom, pode ser que tenha complicado um pouquinho, mas a gente agora vai descomplicar, tá certo? Por quê? Porque a gente vai trabalhar com exemplos concretos. Então, aqui eu tenho uma equação linear não genérica, isso aqui não é genérica, é uma equação linear real, certo? Aqui eu tenho outra equação linear também real, beleza? Não genérica. Isso aqui é de um problema concreto, aqui também refere-se a uma situação concreta, beleza? Bom, quando eu junto, eu prendo essas duas equações, eu tenho aí um sistema linear, certo? Equação linear, equação linear. O todo é um sistema linear. Aqui também é equação linear, certo? Aqui eu tenho outra equação linear. Aqui eu tenho uma terceira equação linear. Quando eu junto as três, eu reúno as três em um mesmo contexto, aí eu tenho um sistema linear, certo? Outro exemplo aqui, certo? Só para a gente ver, se familiarizando, né? Uma equação, outra equação, um pouco maior, não é? Duas equações. Aí, quando eu junto as duas equações lineares, eu tenho o que eu chamo de sistema linear, né? Professor, como é que eu posso me referir, como é que eu posso chamar esse sistema aqui? Ele é um sistema o quê? Bom, as matrizes, a gente viu que a gente se referia a essa matriz por meio da sua ordem, né? Uma matriz 2x3, uma matriz 4x4, uma matriz 5x5. A questão dos sistemas é um pouco semelhante. Então, por exemplo, aqui, ó, esse primeiro sistema, como é que tem? Tem o seguinte, é um sistema linear 2x2, tá certo? Nas incógnitas x e y, 2x2. O primeiro 2 refere-se a quê? Nas matrizes, o primeiro número refere-se às linhas. Aqui no sistema linear, o primeiro número refere-se à quantidade de equações. Então, uma equação, duas equações. Certinho aí? E o segundo número refere-se à quantidade de incógnitas, tá certo? Aí aqui tem uma certa confusão que os alunos fazem num primeiro momento, tá certo? Veja só, porque ele pode dizer assim, professor, não tem uma, duas, três, quatro, não. Esse sistema só tem, olha, duas incógnitas, que são as incógnitas x e y, tá certo? O x, ele se repete aqui, e o y também se repete aqui, mas ele só tem duas incógnitas. Então, esse é um sistema que tem uma, duas equações e duas incógnitas, que são x e y. Beleza? Então, é assim que a gente se refere a esse sistema. É um sistema linear 2x2. Certo? Como é que seria esse aqui? É um sistema linear 3x2. Por que o 3? Porque ele tem uma, duas, três equações, não é? Mas o sistema tem quantas incógnitas? Quais são as incógnitas que aparecem? Veja, aqui é x, aqui é y, aqui é x, aqui é y, aqui é x, aqui é y. Esse sistema tem 6 incógnitas? Não, ele só tem duas, tá certo? Que são as incógnitas x e y, só, certo? Então, por isso que é um sistema 3x2. Beleza? 3, só para lembrar, é porque tem 3 equações. 2, só para lembrar, é porque só tem duas incógnitas, tá certo? Duas letras.
As letras aparecem em 6, mas elas se repetem. Na verdade, só aparece a letra X e a letra Y. Ok? Beleza aqui, ó. E esse aqui? Esse aqui, olha, é um sistema 2x3. Por que é um sistema 2x3? O 2 porque tem duas equações, não é? E 3 porque são três incógnitas. Olha, X, Y. Nesse sistema também aparece um Z. Ok? Então, é um sistema 2x3. Duas equações e três incógnitas que são X, Y e Z. Bom, a gente vai discutir agora um pouquinho sobre solução de um sistema linear, certo? Isso também não é bicho de sete cabeças. Solução de um sistema linear é o que eu chamo de conjunto de valores. Essa definição é minha, tá certo? Mas assim, tecnicamente é chamado de enupla. Essa palavra aqui é meio estranha, tá certo? N é de N, não é? Dupla, tripla, quádrupla, por aí vai. Então, se é N equações, então é enupla. Então, esse nome aí é um pouco esquisito. Mas quando você vê essa palavra aí no livrinho ou numa questão, é porque se refere-se a solução de um sistema linear, certo? Então, é um conjunto de valores que é a solução de cada equação do sistema. Então, como assim, professor? Não entendi. Veja, imagina aqui esse sistema linear, tá certo? Então, imagina aqui, por exemplo, esse par ordenado. Por que a solução desse sistema é um par ordenado? Porque o sistema só tem duas incógnitas, que é x e y, certo? Então, se tem duas incógnitas, não é? Um número para x e outro número para y, então a solução do sistema é um par ordenado. Né? Só para lembrar, o termo par ordenado, par todo mundo sabe porque é 2, né? E ordenado porque esses números ele tem uma ordem de substituição, certo? Ou seja, o primeiro número só pode aparecer no lugar da primeira incógnita, que no caso é x, e o segundo número só pode aparecer no lugar da segunda incógnita, que no caso é y. Certo, pessoal? Então, olha só. Esse par ordenado, ele é solução do sistema linear se ele for, ao mesmo tempo, solução da primeira equação e solução também da segunda, certo? Se ele for solução somente da primeira equação e não da segunda, ele não é solução do sistema em si. Ok? Então, olha só. Vamos fazer aí uma verificação, tá certo? Então, perceba, no lugar do x vai sempre aparecer 9 e no lugar do y vai sempre aparecer 7, tá certo? Como é que eu verifico, professor? Estou esquecido. Como é que eu verifico? A gente substitui, faz as contas. Se o resultado der igual ao termo independente, é porque é solução da equação. Ok? Aí, mesma coisa aqui, ó. No lugar do x aparece 9, no lugar do y aparece 7. A gente faz as continhas. Se der igual a menos 11, é porque é solução também da segunda equação. Sendo solução da primeira equação e solução da segunda, é a solução do sistema, certo? Então, vamos lá. Perceba que é 4x menos 5y. Então, ó, 4x mais x é 9. Então, aparece 9 aqui, ó. Menos 5y. No lugar do y, aparece 7. Certo? Então, fica 4 vezes 9 menos 5 vezes 7. Certo? Muita atenção aqui, é 4x menos 5y. Então, fica o quê? Substituindo as incógnitas pelos seus valores. Fica o quê? 4 vezes 9 menos 5 vezes 7, tá certo? Então, vamos lá. 4 vezes 9 eu sei que é 36, certo? Menos 5 vezes 7 eu sei que é menos 35. Não é? Então, perceba, se eu tenho 36 e devo 35, na verdade eu tenho 1, não é? Então, perceba aqui, olha. Veja só, deu igual ao termo independente, ó. Tá vendo? Ou seja, quando eu substituí x por 9 e y por 7, fiz as continhas, deu igual ao termo independente. Quer dizer o quê? Quer dizer que esse par ordenado, ele é solução da primeira equação. Eu não posso dizer ainda que esse par ordenado é solução do sistema, certo? Porque eu tenho que verificar aqui para a segunda equação. Ok? Vamos lá, segunda equação. A segunda equação aqui, no lugar do x vai aparecer 9, no lugar do y vai aparecer 7, tá certo? Então fica o quê? Como é menos 2x mais y, vai ficar menos 2 vezes 9 mais 7. Tá certo? Então, menos 2 vezes 9 mais 7. Beleza? Então, o que acontece? Fazendo as continhas aqui, olha. Todos nós sabemos que menos 2 vezes 9 dá menos 18. Certo? Devo 18 tem um 7. Devo 18 tem um 7. Então,
Se eu pagar esse 7, eu ainda vou ficar devendo, né? Vou ficar devendo quanto? Vou ficar devendo 11. Ok? Então, perceba que D igual ao termo independente, ó. Tá entendendo? Então, olha só, quando eu substituir x por 9 e y por 7, fiz as continhas, D igual ao termo independente. Ou seja, esse par ordenado é a solução da primeira equação, é solução também da segunda equação. Quer dizer o quê? Quer dizer que ele é solução do sistema, certo? Porque ele é solução de cada equação do sistema. Ok? Então, ele sendo solução de cada equação do sistema, então ele é solução do sistema por completo. Beleza? Então, a gente pode concluir que esse par ordenado é a solução do sistema. Espero que tenha ficado um pouco claro. A gente vai discutir outros exemplos, né? Aí vocês vão ter a oportunidade de ter um esclarecimento melhor. Beleza? Bom, aqui é o seguinte, olha. Eu tenho agora um sistema com 3 equações, não é? E 3 incógnitas, não é? Quais são as incógnitas? X, Y e Z, certo? Olha aqui, ó. X aqui bonitinho, Y e Z, certo? Todas as equações, né? Bom, eu quero verificar se essa terna, aqui não é mais par, não é? Aqui é terna, se essa terna ordenada, se ela é solução do sistema por completo. Então, eu tenho que fazer essa verificação para cada equação do sistema, tá certo? Bem rapidamente aqui, ó, 2x mais 3y mais 6z igual a 15, tá certo? No lugar do x vai aparecer menos 3, no lugar do y vai aparecer 5, e no lugar do z vai aparecer 1. Então, é só substituir, olha, certo? Olha aqui, ó. É 2x, mas no lugar do x apareceu menos 3, né? Mas é 3y, mas no lugar do y apareceu 5. Mais 6z, mas no lugar do z apareceu 1. Ok? É só fazer as continhas agora. Isso aqui vai dar menos 6. Ok? 3 vezes 5, isso aqui vai dar 15. E 6 vezes 1, isso aqui vai dar 6, né? Então, devo 6 e tenho 6, olha, se eu pagar, vai cancelar, não é? Aqui é menos 6 e aqui é mais 6, cancela, sobra 15. Então, quer dizer o quê? Que toda essa operação dá 15. 15 aqui, esse 15 é igual ao termo independente da primeira equação? É. Né? Então, se é, quer dizer o quê? Essa terna ordenada é solução da primeira equação. Ok? Vamos ver aí a segunda equação, certo? A segunda equação é menos x mais 4y mais z. Menos x mais 4y mais z. Ok? Bom, é menos x é menos 3. Mais 4y mais y é 5. E mais z. E z é 1. Ok? Tá vendo aqui? Então, olha só. Fazendo as continhas, eu sei que isso aqui é dar 3 positivo, né? Menos com menos é mais. Menos com menos dá mais. Aqui 4 vezes 5, todos nós sabemos que é 20. Ok? Aí fica 23. 20 mais 3 dá 23, mais 1 aqui, ó, dá 24. Certo? Igual ao termo independente aqui. Ok? Ou seja, essa terna ordenada, ela é também solução dessa segunda equação, tá certo? Mas eu não posso dizer ainda se essa terna ordenada é solução do sistema. Por quê? Porque falta verificar essa terceira equação. Ok? Então, vamos lá. Terceira equação. É 3x menos y mais 7z. 3x menos y mais 7z. Ok? Aí é só substituir. 3x mais x é menos 3, menos y, mais y é 5, mais 7z, mais o z é 1. Tá certo? Tá vendo aqui, ó. Ok? Fazendo as continhas, eu vou ter aqui o seguinte, isso aqui vai dar menos 9, né? Ok? Aqui esse 5, é menos 5. E aqui 7 vezes 1 dá 7. Beleza? Então, veja, devo 9 e devo 5, é claro que eu vou dever 14, né? Devo 14, tenho 7. Devo 14, tenho 7. Se eu pagar, eu vou continuar devendo 7. Então, se eu vou continuar devendo 7, olha, deu igual também ao termo independente da terceira equação, certo? Então, o que é que a gente verificou? A gente verificou que essa terna ordenada é solução da primeira equação, é solução da segunda e é solução da terceira. Ok? Então, concluindo, essa terna ordenada é solução do sistema por completo.
ok? Então, é a solução do sistema, beleza? Bom, vamos lá. Vamos discutir aí o último tópico que a gente tem para discutir nessa aula, que é referente a sistema linear homogêneo, ok? O que é que seria um sistema linear homogêneo? É todo sistema linear, pessoal, formado por equações homogêneas, certo? Mas é o seguinte, faltou a gente dizer o que é uma equação homogênea, né? É todo sistema linear formado por equações homogêneas. E o que é uma equação homogênea? Bom, a gente, para definir uma equação homogênea, a gente vai ver através de um exemplo aí, tá certo? Bem simples. Bom, tá percebendo aqui esse sistema linear, formado por 3 equações e 3 incógnitas, tá? Essas 3 equações, olha, que formam o sistema, elas têm uma coisa em comum, não é? Eu acho que vocês aí já estão percebendo o que é que elas têm em comum, essas equações. A primeira equação tem como termo independente zero. A segunda equação também tem como termo independente zero. E a terceira equação também tem como termo independente zero, certo? Então é assim, ó, toda equação linear que tem como termo independente zero é chamada de equação linear homogênea. O que é que seria a equação linear homogênea, só repetindo? É toda equação linear que tem como termo independente zero, certo? Então, veja só, se eu tenho um sistema formado por 3 equações homogêneas, então eu tenho um sistema homogêneo, né? Então, ampliando aí a ideia, o que é que seria um sistema linear homogêneo? É um sistema formado somente por equações homogêneas, né? E o que é uma equação homogênea, professor? É uma equação que tem como termo independente o número zero. Só para a gente reforçar, olha, veja só, o que essas equações têm em comum é o número zero aqui, ó, como termo independente, né? Isso torna essas equações chamadas de equações homogêneas. A gente vai ver o significado disso daqui a pouco, a importância disso. Então, é o seguinte, eu tenho 3 equações homogêneas, tá certo? Então, um sistema formado somente por equações homogêneas é o que nós chamamos de sistema linear homogêneo. Ok? Bom, seguinte, uma das primeiras características de um sistema linear homogêneo é que todos eles têm como solução essa solução aqui, ó, 0, 0, 0, tá certo? Isso depende do sistema. Se o sistema for com 2 incógnitas, então é 0, 0, é um par ordenado, né? Como vocês sabem. Se o sistema for com 3 incógnitas, é 0, 0, 0. Se for com 4, é 0, 0, 0, 0, né? Por aí vai. Ok? Então, mas só repetindo, todo sistema linear homogêneo, essa é a primeira característica dos sistemas lineares homogêneos, eles têm sempre essa solução aqui, ó, tá certo? Todos eles, indiscriminadamente. Então, veja só, vamos só verificar aí rapidinho. 2x mais 3y mais z, então é 2 vezes 0, mais 3 vezes 0, mais 0, né? Porque no lugar do x é 0, no lugar do y é 0, no lugar do z é 0 também, tá certo? Então, só substituir aqui, ó, nessa equação. Então, fica 2 vezes 0, mais 3 vezes 0, mais 0. Olha aqui. 2 vezes 0, mais 3 vezes 0, mais 0. Certo? É claro que, como vocês sabem, 2 vezes 0 é 0, né? 3 vezes 0 é 0. E aqui tem um 0 também, ó. 0 mais 0 mais 0, é claro que é 0. Certo? Então, veja só. Vamos aí para a segunda equação. É 3 vezes x mais 2y menos 6z. Então, vai ficar 3 vezes 0 mais 2 vezes 0 menos 6, 0. Olha aqui. Inclusive, aqui está errado. Aqui tem um menos aqui, tá certo, pessoal? Aqui é o menos como do jeito que está aqui. Eu coloquei um mais aqui, tá certo? Mas, independentemente, vai dar 0, tá certo? 3 vezes 0 é 0. 2 vezes 0 é 0. 6 vezes 0 é 0. Né? E 0 mais 0, aqui é um menos, menos 0, também dá 0, tá certo? Beleza? Bom. Terceira e última equação. É menos x menos y mais z. Então, vai ficar menos 0 mais 0. Menos 0, mais 0, menos 0, menos 0, mais 0, tá certo? É claro que isso também dá 0, tá certo? Então, perceba, tudo igual aos termos independentes. Então, todo sistema linear homogêneo tem sempre essa solução aqui, tá certo? Então, se você ver, se eu perguntar, se colocar uma questão na prova, por exemplo, o sistema desse aqui, perguntar qual é a solução desse sistema? Se aparecer essa daqui nas alternativas, você não precisa nem fazer a conta, você já sabe que essa daqui é a solução, tá certo? Ou seja, característica importante, todo sistema linear homogêneo tem essa solução, que inclusive essa solução ela tem um nome específico para ela, tá certo? Ou seja,
é a solução trivial, certo? A palavra trivial, ela tem um significado de banal, assim, digamos, certo? Coisa trivial é uma coisa corriqueira, é uma coisa que sempre acontece. Ou seja, o que é que sempre acontece? É que um sistema linear homogêneo, ele tem sempre essa solução. Então, é por isso que é chamado de solução trivial do sistema, certo? Seguinte, esse mesmo sistema linear homogêneo, ele tem também outras soluções. Então, veja só, a gente vai verificar se essa terna daqui, olha, se ela também é solução do sistema linear homogêneo. A gente já viu que ele tem a solução trivial, 0, 0, 0, né? Não precisa nem verificar, mas essa daqui eu preciso verificar, certo? No lugar do x aparece menos 4, no lugar do y aparece 3, e no lugar do z aparece menos 1, certo? Então, olha só. Então, vai ficar 2 vezes menos 4, mais 3 vezes 3, mais menos 1. Olha aqui, ó. Certo? Então, 2 vezes menos 4, mais 3 vezes 3, mais menos 1. Né? Então, fazendo as continhas, isso aqui vai dar menos 8, mais 3 vezes 3, que dá 9, e aqui é menos 1, certo? Devo 8, tenho 9. Então, se eu pagar, ainda fico com 1 no bolso, né? Mas eu tenho 1 aqui, olha, que é o resultado dessa operação, e devo 1 aqui, ó. Então, vou ficar com 0, né? Vou ficar quite aí. Ok? Então, beleza. Segunda equação. Veja só. É 3x mais 2y menos 6z, não é? No lugar do x é menos 4. Então, vai ficar 3 vezes menos 4, mais 2 vezes 3, porque no lugar do y é 3, menos 6z. Então, z é menos 1. Aí vai ficar menos 6 vezes menos 1. É exatamente o que está aqui, ó. 3 vezes menos 4, mais 2 vezes 3, menos 6 vezes menos 1, tá certo? Fazendo as continhas aí de padaria, vai ficar o seguinte. 3 vezes menos 4, que vai dar menos 12, mais 2 vezes 3, que dá 6, menos vezes menos, vocês sabem que é mais, né? E 6 vezes 1 é 6, certo? Então, fazendo essas contas, eu já antecipei aqui, mas fica menos 12 mais 6 mais 6. 6 mais 6 é 12. Então, menos 12 mais 12 dá 0, certo? Então, é o seguinte. Terceira e última equação. E só lembrando, o 0 aqui, ó, d igual aqui, tá certo? Então, essa terna também é a solução da segunda equação, certo? Última equação. Menos x, menos y mais e. No lugar do x aparece menos 4, no lugar do y aparece 3, no lugar do z aparece menos 1. É exatamente isso aqui, ó. Certo? Menos 4, menos 3, ok? Porque aqui é 3, ó. Então, menos 3 e mais menos 1. Mais z, então aqui é menos 1, tal, beleza? Aqui é menos 1, beleza? Então, olha só. Menos com menos é mais, aqui vai dar 4, aqui fica menos 3 e aqui fica menos 1, tá certo? Se eu tenho 4 e devo 3, então eu tenho 1. Se eu tenho 1, que é o resultado dessa operação aqui, ó, se eu tenho 1 e devo 1, então não tenho nada, né? Aliás, tenho 0, estou quite, tá certo? Então perceba aqui que essa solução, olha, por ela não ser aquela solução 0, 0, 0, mas ela ser uma solução de um sistema linear homogêneo, ela é chamada de solução não trivial. Né? Qual o significado disso, professor? Será? Nem sempre um sistema linear homogêneo vai ter essa solução aqui, ó, certo? Por isso que ela é chamada de solução não trivial. Né? Só lembrando, a solução trivial é aquela solução 0, 0, 0. Né? É sempre a solução que todo sistema linear homogêneo tem. Beleza? Vamos lá. A gente vai para um exercício aí resolvido. Né? Então, ele diz assim, ó, represente geometricamente a solução do sistema linear. Certo? Isso é um sistema linear, ele tem uma solução, e ele quer que a gente represente essa solução geometricamente. Né? O que é representar essa solução geometricamente? É representar, pessoal, lá no plano cartesiano, aquela coisa de eixo X, eixo Y e tal, né? Fazer aquelas marcações, localizar pontos, não é? Então, isso aí é a solução geométrica, certo? Bom, para a gente entender perfeitamente isso, o que é a solução de um sistema linear geometricamente, a gente vai resolver esse sistema, primeiramente, do modo algébrico. O que seria do modo algébrico? É daquela maneira como vocês resolviam lá no 8º ano, lá no ensino fundamental, tá certo? Ou seja,
resolver algebricamente aplicando um daqueles três métodos, métodos da adição, da comparação, da substituição, tá certo? Então, primeiramente, a gente vai resolver algebricamente, do jeito que vocês faziam, para em seguida a gente representar geometricamente, tá certo? Aí a gente vai fazer um paralelo, vai fazer uma comparação, aí você vai entender perfeitamente o que isso significa, tá certo? Então, veja só. Solução algébrica. Então, aqui eu tenho um sistema, 3x mais y, que é esse aqui. 3x mais y igual a 1. 2x menos 3y igual a 8. Ok? Bom, eu vou aplicar o método da adição, que é o método mais simples, né? Ou seja, o método, só recapitulando, o método da adição consiste em você somar uma equação com a outra, tá certo? Ou seja, coeficiente correspondente com coeficiente correspondente, ou seja, coeficiente de x somado com coeficiente de x, coeficiente de y somado com coeficiente de y, termo independente somado com termo independente, ok? Mas veja, se eu somar aqui, do jeito que está aqui esse sistema, né, não vai acontecer nada, porque, veja só, pessoal, essa questão de somar uma equação com a outra é para a gente cancelar uma incógnita, tá certo? Ou seja, esse sistema tem duas incógnitas, que é x e y. Então, a gente soma para cancelar uma das duas incógnitas. Mas perceba, se eu somar aqui, vai ficar o seguinte, vai ficar 3x mais 2x, que vai ficar 5x, né? Mais 1 menos 3 vai ficar menos 2y, então 5x menos 2y, que vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo a conta aqui, 5x menos 2y igual a 9. Então perceba que o resultado fica assim, ó, 5x menos 2y igual a 9. Perceba que nessa leitura 5x menos 2y igual a 9, eu falei em x e falei em y também, não é? Então, perceba aqui, nem o x nem o y foi cancelado, certo? Ou seja, eu preciso fazer uma preparação, eu preciso alterar esse sistema antes de somar, certo? A preparação é o seguinte, olha, é eu multiplicar a equação de cima todinha por 3, né? Por que por 3, professor? Poderia ser outro número? Não nesse caso. Professor, como é que eu descubro qual é o número que eu devo multiplicar? Perceba que aqui embaixo, olha, tem o menos 3, não é? Então, se eu quiser cancelar o y, eu tenho que multiplicar a equação de cima pelo mesmo número, só que com um sinal trocado. Então, se aqui é menos 3, eu tenho que multiplicar a equação de cima todinha por 3. Tá certo? Então, o mesmo número daqui de baixo, olha, com o sinal trocado, tá certo? Então, veja só. Fazendo as continhas, eu vou ter o seguinte, 3 vezes 3, que vai dar 9x, né? Repete o sinal de mais. 1 vezes 3 vai dar 3y, igual a 1 vezes 3, que é 3. Ok? Então, isso aqui é o resultado dessa equação multiplicada por 3. Certo? A equação de baixo é só repetir, 2x menos 3y igual a 8, só repetir. Certo? Aí agora está pronto para somar. Como não dá para somar aqui, eu vou passar para a próximo slide. Certo? Então, está aqui, ó. 9x mais 3y igual a 3, 2x menos 3y igual a 8. Ok? Bom, olha só. Agora eu posso aplicar o método da adição e somar uma equação com a outra. Então, aqui, ó, 9 mais 2 vai dar 11. Aqui, ó. 9 mais 2 vai dar 11, 11x, né? Mais 3 menos 3 dá 0y. Tá certo? E 3 mais 8 dá 11. Ok? Bom, beleza, veja só. 0 vezes qualquer coisa dá 0, né? Então, fica assim, ó. 11x menos 0 igual a 11. Então, o 0 aqui pode cancelar, não é? Não é necessário, fica 11x igual a 11. Então, passando o 11 aqui para baixo, fica 11 dividido por 11. Quer dizer o quê? Quer dizer que o x é igual a 1. Então, já encontrei o x, certo? Já encontrei quem é x. Vou encontrar quem é y. Então, vou dizer o seguinte, olha, nós temos o sistema original, esse aqui é o alterado, por isso que a gente não vai utilizar, né? A gente vai utilizar esse aqui para encontrar o valor de y, certo? Vou utilizar a equação de cima somente porque o y é positivo, somente. É mais simples, né? Então, pega essa equação de cima, 3x mais y igual a 1, escreva aqui, né? E onde tem x, eu irei substituir por 1. X é 1. Aí fica o quê? 3 vezes 1 mais y igual a 1, certo? Vai ficar 3 mais y. Então, esse 3, se eu escrever aqui do outro lado, ele fica com o sinal de menos. Y igual a menos 2. Certo? Então, encontrei, olha, a solução do sistema é
x igual a 1 e y igual a menos 2, tá certo? Então, a solução do sistema é o par ordenado x igual a 1 e y igual a... A gente vai guardar essa solução e vai ver como é que ela aparece lá no plano cartesiano, certo? A solução do sistema foi 1 e menos 2, certo? Beleza, pessoal. O que nós iremos fazer é o mesmo sistema, nós iremos fazer agora uma solução geométrica, não mais algébrica do jeito que eu fiz, mas geométrica, tá certo? Bom, a gente faz do jeito que eu acredito que vocês estão acostumados a fazer, e faz aquela tabelinha, né? Bota x aqui, y, e o par ordenado xy. Ok? Para x, a gente escolhe valores, certo? Então, eu vou escolher, por exemplo, 0 e 1. Ok? Esses valores eu irei substituir na primeira equação. A gente vai trabalhar primeiramente com a primeira equação para obter 2 pontos e aí a gente poder traçar uma reta. Lembre-se que na geometria euclidiana, 2 pontos determinam a reta, certo? Esses 2 pontos serão pontos da reta que é correspondente à primeira equação, que no caso é 3x mais y igual a 1. Ok? Então, escolhi para x 0 e 1, não é? Mas o y eu não posso escolher. O y é determinado, né, pela primeira equação, tá certo? Então, vai ficar assim. Repito a primeira equação, 3x mais y igual a 1. Aí, veja só, primeiramente eu vou substituir o x por 0. Então, vai ficar 3 vezes x é 3 vezes 0. Mais y igual a 1. 3 vezes 0 é 0. Né? Então, y é igual a 1. Esse valor eu coloco aqui, ó, certo? Aí, com isso, eu tenho o primeiro ponto da reta, que corresponde à primeira equação. Isso aqui, na verdade, é um par ordenado, mas quando a gente faz a transição da álgebra para a geometria, esse par ordenado, ele corresponde a um ponto, tá certo? A equação corresponde a uma reta, ok? Então, veja só, o seguinte, eu já tenho um ponto da reta, que é esse aqui, esse par ordenado, beleza? Vamos obter agora o segundo ponto. Então, veja só. Nesse caso, eu irei substituir o x por 1. Então, onde tem x aqui, vai aparecer 1. Então, ficar 3 vezes 1 mais y igual a 1. Isso aqui vocês, com certeza, já fizeram aí na vida estudante de vocês em matemática, né? 3 vezes 1 é igual a 3. Esse 3 eu escrevo do outro lado, fica 1 menos 3, que vai dar menos 2, tá certo? Então, veja só. Pego esse valor aqui, coloco aqui na tabela. Ficar 1 e menos 2, e eu vou obter aqui o segundo ponto da reta, correspondente à primeira equação. Então, isso aqui é um ponto da reta, esse par ordenado corresponde a um ponto da reta, esse outro par ordenado também corresponde a um ponto da reta, eu tenho 2 pontos, então posso traçar a reta, né? Mas, primeiramente, eu vou precisar obter os 2 pontos dessa segunda equação, certo? Então, eu vou fazer o mesmo procedimento, bem rápido aí. Ok? Então, a mesma tabelinha, né? XY e o par XY, tá certo? Vou escolher para X agora 1 e 4, ok? Mas Y eu não posso escolher, depende do valor de X, não é? Na equação. Agora eu vou trabalhar com a segunda equação, tá certo? Para obter 2 pontos também da segunda equação. Ou seja, 2 pontos da reta que correspondem à segunda equação. Então, vai ficar assim, ó. Primeiramente, vou substituir o X por 1 e fica 2 vezes 1 menos 3y igual a 8. Então, aqui vai dar 2, pego esse 2 e jogo para o segundo membro, certo? Aí fica menos 3y igual a 8 menos 2. Vai ficar menos 3y igual a 6. Esse 3 passa dividido, aí fica 6 dividido por menos 3, que vai dar, como todos nós sabemos, 6 dividido por 3 dá 2, mas é 6 dividido por menos 3, então dá menos 2. Ok? Então, esse ponto, esse valor aqui eu já tenho. Eu vou escrevê-lo aqui no lugar do y. Menos 2, certo? Então, com isso, eu vou ter o ponto, o par ordenado, 1 e menos 2, certo? Isso é um par ordenado, mas lá no plano cartesiano, isso vai corresponder a um ponto, certo? Então, é o seguinte. Para obter aqui o segundo ponto, mesmo procedimento, agora só que eu vou substituir o x por 4. Então, vai ficar assim. 2 vezes 4 menos 3y igual a 8. Ok? Aí eu vou ter 8 aqui, 2 vezes 4 é 8, 8 menos 3y igual a 8. Esse 8 eu vou escrever do outro lado, ele fica negativo. Não é? 8 menos 8, todos nós sabemos que dá 0, certo? Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, ele vai ficar 0 dividido por menos 3.
0 dividido por qualquer número é 0, né? Então, eu vou ter y igual a 0. Pego esse resultado aqui, coloco aqui para montar aí o segundo ponto da reta que corresponde à segunda equação. Ok? Bom, eu sei que vocês já esqueceram os dois pontos da reta da equação anterior, mas eu vou só aqui lembrar, tá certo? Então, para a primeira equação, a gente obteve esse ponto aqui e esse outro ponto aqui, 1 em menos 2, tá certo? 0 em 1 e 1 em menos 2. Para a segunda equação, a gente obteve agora há pouco o ponto 1 em menos 2 também, né? E o ponto 4 e 0, certo? O que é que nós iremos fazer? Iremos marcar isso num plano cartesiano, né? Veja, a solução algébrica, só para a gente lembrar, é essa daqui, ó, 1 em menos 2, ou seja, a solução que a gente obteve naquele cálculo que eu mostrei a vocês como se faziam lá no ensino fundamental, tá certo? Bom, para fazer o plano cartesiano é importante que vocês tenham uma malha, não é um quadriculado assim, certo? Facilita muito a vida para a gente não estar medindo nada, ok? Se você observar no seu caderno aí na folha, na primeira linha tem uns pontilhados e na linha de baixo também, na última linha, não é? Também tem um pontilhado. Isso aí é exatamente para a gente traçar, não é? Linhas bem fraquinhas para a gente fazer um quadriculado quando a gente precisar, certo? Então, olha só. Tendo um quadriculado, é só agora eu desenhar duas semirretas, uma semirreta horizontal, uma outra semirreta vertical, certo? Essa semirreta horizontal eu vou chamar de eixo X, não é? Essa semirreta vertical eu vou chamar de eixo Y, ok? E todo esse sistema nós chamamos de plano cartesiano, ok? Eu vou colocar números aqui, olha, vou obedecer a escala e vou colocar números aqui nesse eixo X, né? Então, do jeito que vocês estão vendo, aqui começa no 0, vai aumentando para cá e diminuindo para cá, né? Então, no eixo Y a mesma coisa, aqui é 0, os zeros coincidem, né? Então, aumenta para cá e diminui para baixo, ok? E a malha serve exatamente para isso, para a gente não estar medindo 1 centímetro, 2 centímetros e tal, né? A gente já pode só escrever, obedecendo as marcações da malha, tá certo? As marcações do quadriculado. Essa malha não será mais necessária, eu vou apagar, ok? O que é que eu irei fazer agora? Eu irei fazer o seguinte, irei localizar esse ponto e esse outro ponto aqui no plano cartesiano, certo? Esse ponto é o ponto 0 e 1. Perceba o seguinte, esses primeiros números do par ordenado, eles sempre correspondem a X. Eles sempre serão marcados no eixo X, tá certo? Então, por exemplo, se aqui tivesse 5, a gente ia marcar, como é feita essa marcação? É uma reta passando por 5, tá certo? Se fosse 5, né? Se fosse 2, era uma reta passando por 2. Mas não é 0, então é uma reta passando por 0, olha. Essa reta vai coincidir exatamente com o eixo Y, tá certo? Então, aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma retinha aqui bem fraquinha, pontilhada aqui, olha. Ela está passando exatamente aqui por cima do eixo Y. Ok? Aí agora eu vou passar uma reta exatamente por 1, mas só aqui no eixo Y. Aqui, ó. Tá certo? Dessa maneira, passando por 1. Não sei se dá para ver, porque está coincidindo com a linha aí do nosso caderno virtual, né? Mas tem uma linha aqui passando por 1. No encontro dessas duas retas pontilhadas bem fraquinhas, no encontro delas, que é aqui, ó, a gente vai marcar um ponto. Pontinho vermelho aí que vocês estão vendo, tá certo? Essas duas retas suportes pontilhadas eu não preciso mais, vou apagar, né? Agora eu vou marcar o outro ponto. O outro ponto é 1 e menos 2, ou seja, uma reta passando por 1 em X e outra reta passando por menos 2 em Y. É exatamente isso que vai acontecer. Uma reta passando por 1 em X, outra reta passando por menos 2 em Y. Certo? Ok, beleza. No encontro delas, que é exatamente aqui, nós vamos marcar um outro ponto vermelho aí. Certo? Essas retas suportes não são mais necessárias, não vai poluir o nosso plano cartesiano, não é? Então, aqui a gente vai traçar uma reta, olha, passando por esses dois pontos. O primeiro ponto corresponde a esse par ordenado, o segundo corresponde a esse. Ok? Eu não preciso mais desses dois pontos, vou apagar, não é? E essa reta é a reta da equação, da primeira equação, 3x mais y igual a 1. Beleza? Bom, iremos fazer a mesma coisa aqui com a equação de baixo, certo? Vamos
desenhar a reta correspondente a ela. Então, para isso, eu vou marcar primeiramente esse primeiro ponto aqui, ó, uma reta pontilhada, passando bem fraquinha, passando por 1. Outra reta pontilhada, passando por -2, ou seja, a gente vai repetir o que a gente fez, né? Então, uma reta passando por 1, outra reta passando por -2, beleza? Bom, seguinte, o encontro das duas retas é exatamente aqui novamente, então vou marcar aqui um pontinho azul agora, porque é uma reta correspondente à segunda equação, certo? Depois, agora, uma reta passando por 4 em x, 4 é aqui, ó, 4 em x, vou apagar, né, as retas pontilhadas, então uma reta passando por 4 em x, e outra reta passando por 0 em y, veja só, aqui é 2, aqui é 1, 0 em y, aqui é em cima do eixo x, certo? Então a reta aparece aqui, tá vendo? Ela está exatamente em cima do eixo x. O encontro delas é aqui, ó, exatamente em cima do 4, certo? Então tenho 2 pontos aqui, vou apagar essas retas pontilhadas, né? E vou traçar a reta passando pelos 2 pontos. Esses 2 pontos não são mais necessários, né? Eu vou apagá-los. E agora eu tenho a reta da segunda equação, certo? Então, veja só. Reta da primeira equação é essa daqui, reta da segunda equação é essa, né? Uma coisa curiosa, essas duas retas se encontram, elas se cruzam. Nem sempre quando você desenhar as retas de um sistema linear, as retas vão se cruzar, certo? Nesse caso, elas se cruzam, exatamente aqui nesse ponto, olha. Para a gente definir melhor quem é esse ponto, eu vou trazer a malha de volta, certo? Coloquei a malha de volta. Se a gente observar aqui na malha, a gente percebe que esse ponto, projetando aqui no eixo X, ele vai para 1. Né? E esse ponto de encontro, projetando aqui no eixo Y, ele vai para -2. Certo? Vou marcar aqui melhor. O ponto, projetando em X, ele vai para 1. O eixo X, está vendo aqui? Ó? E projetando esse ponto no eixo Y, que é esse daqui, ele vai para -2. Então, eu posso dizer que esse ponto aí de encontro, ele tem, apaguei a malha aí, ele tem coordenadas 1 e -2. Okay? Ou seja, 1 no X, olha aqui o 1, e 2, -2 no Y. Beleza? Bom, o que é que isso aqui tem a ver com a nossa solução algébrica? Né? Isso é a solução geométrica. O que é que isso tem a ver com a nossa solução algébrica? A nossa solução algébrica, ela é igual exatamente ao ponto de encontro das retas. Certo? Então, veja só. Quando a gente tem um sistema linear, e a gente representa esse sistema linear em um plano cartesiano, e as retas se cruzam, exatamente nesse ponto de encontro das retas, quer dizer o quê? Quer dizer a solução do sistema linear. Certo? Então, evidentemente, se você tem um sistema linear, onde você representa no plano cartesiano e as retas não se cruzam, quer dizer que esse sistema linear ele não tem solução, certo? Mas se as retas se cruzam, tem solução, e a solução é exatamente o ponto de encontro, certo? Das duas retas. Como a gente viu aqui nesse caso, olha, a solução algébrica foi 1 e -2, e a solução geométrica foi também 1 e -2. Mas como é que eu sei isso? Eu sei porque é o ponto de encontro das duas retas. Beleza? Então, veja só, isso aqui vai ser muito explorado aí no nosso curso sobre sistema linear. Certo? Então, veja só. Um exercíciozinho aqui, esse aqui já é suficiente para vocês, tá certo? Mas é bem simples. Tem assim, ó, em cada item, verifique quais, então é mais de uma, né? Das ternas. Então, aqui tem as ternas, terna 1, 2, 3, tá certo? E aqui também na letra, no item B, terna 1, 2, 3, são soluções do sistema. Né? Você vai verificar quais das ternas são soluções do sistema, tá certo? E você vai também classificar o sistema em homogêneo ou não homogêneo. Né? Lembre-se, um sistema homogêneo é formado somente por equações homogêneas, e equações homogêneas são aquelas que têm um termo independente igual a 0. Ok? Então, pegue seu caderninho aí, vá dando uma anotadinha, tá certo? E vá tentando aí responder. Veja só, você vai verificar se a terna é solução. Professor,
estou esquecido agora, como é que eu verifico? Olha só, se isso aqui é uma terna ordenada, esse primeiro número corresponde sempre a x, o segundo número aqui ó, corresponde sempre a y, e o terceiro número corresponde sempre a z, se a equação tiver z. Tá certo? Então, olha só, você vai pegar a equação por equação e vai substituir. Ó. Onde tem x, substitui por menos 1, onde tem y, substitui por 5, e onde tem 0, substitui por 0. Faz as continhas. Se der igual ao termo independente, então essa terna é solução da equação. Certo? Aí você tem que verificar para as próximas. Para as próximas. Se essa terna for solução de todas as equações, então a terna ela passa a ser solução do sistema. Certo?